Imagine que você está diante de uma porta desconhecida. Do outro lado, há um silêncio que sussurra seu nome, um mistério que não explica, mas que você já sentiu em algum momento, talvez num sonho, talvez num instante de quietude. E se essa porta não fosse o fim, mas o início de algo maior? E se a morte, que tanto tememos, fosse apenas o próximo passo numa jornada que já começamos? A morte é o grande ponto de interrogação da existência humana. Desde o primeiro suspiro, ela nos acompanha como uma sombra silenciosa, um destino inevitável que molda nossas escolhas, medos e esperanças. Mas e se a morte não fosse o vazio que imaginamos? E se, em vez de um fim, ela fosse uma ponte, uma passagem que leva a nossa essência mais profunda, nossa consciência, a novos horizontes? Em muitas culturas, a morte não é o término da história, mas uma transformação, como uma semente que rompe a terra para se tornar árvore. Não é sobre desaparecer, mas sobre mudar de forma, atravessar um limiar que nos conecta ao que realmente somos. Neste roteiro, vamos explorar essa ideia. A morte como uma viagem da alma, um processo natural que reflete quem fomos e quem podemos ser. Vamos mergulhar em 3 momentos dessa jornada: a vida como preparação, o instante da passagem e o que vem depois. Não se trata apenas de especulação mística, mas de uma perspectiva que pode transformar nossa relação com o agora. Porque entender a morte não é só sobre o fim, é sobre viver com mais coragem, clareza e propósito. Pense nisso como um mapa. Cada passo que damos hoje ecoa no que nos espera amanhã, seja nesta vida ou além dela. Então, respire fundo e venha comigo. Vamos cruzar essa ponte juntos, desvendando o que a morte realmente significa, não como um adeus, mas como um olá a algo novo. Afinal, o que você faria se soubesse que a morte é apenas uma porta e que o segredo está em como você a atravessa? A vida é o primeiro palco dessa grande jornada. Não é apenas um punhado de dias que passam rápido demais. É o terreno onde plantamos as sementes do que seremos depois. Imagine a consciência como uma chama que carregamos, frágil, mas eterna. Aqui, neste corpo, ela dança, cresce e se molda. Tudo o que fazemos, pensamos e sentimos é como lenha jogada nessa fogueira. Pode avivá-la ou sufocá-la. A questão é, como você está alimentando a sua chama? Em tradições antigas, como as do Tibete ou da Índia, a vida é vista como uma escola. Não estamos aqui só para correr atrás de prazeres ou fugir da dor, mas para aprender algo sobre nós mesmos. Cada escolha, ajudar um estranho, perdoar um erro, buscar um momento de silêncio, deixa uma marca na nossa consciência. Essas marcas não desaparecem quando o coração para. Elas nos seguem como um mapa desenhado por nossas próprias mãos. É como se a vida fosse um ensaio para o grande ato que vem depois. E o quanto prestamos atenção agora determina o quão preparados estaremos para o próximo passo. Mas preparação não é só sobre ser bom ou ruim. É sobre enxergar além do superficial. Você já parou para ouvir o silêncio entre seus pensamentos? Já sentiu um vazio que não explica? Esses momentos são pistas, sussurros de uma verdade maior. Somos mais do que carne e osso. Práticas como meditação ou até um instante de gratidão podem nos conectar a essa essência, nos ajudar a reconhecer que a chama dentro de nós não se apaga, ela apenas muda de cenário. E quando a morte chegar, essa familiaridade com nossa própria luz pode fazer toda a diferença. Então, a vida não é um acidente. É a chance de afinar o instrumento da nossa alma. Se você vive correndo, preso em arrependimentos ou desejos que nunca se cumprem, talvez esteja construindo um peso que carregará adiante. Mas se você aprende a soltar, a observar, a amar, mesmo que imperfeitamente, está pavimentando um caminho mais leve. A morte não julga, ela reflete. E o que ela reflete é o que você cultivou aqui. Pense nisso. O que sua chama está dizendo sobre você hoje?
Chega o momento em que a cortina da vida se fecha. O corpo, esse casulo que nos carregou, começa a se desfazer. Mas a morte não é um apagão súbito, é uma transição, um desprendimento que acontece em camadas, como folhas caindo de uma árvore no outono. Esse instante, o instante da passagem, é um dos mais misteriosos e sagrados da existência. É quando a chama da consciência deixa o palco físico e começa a caminhar por uma ponte invisível. Imagine o processo. Primeiro, o peso do corpo se dissolve. A força que te mantinha em pé cede, como se a terra te soltasse gentilmente. Você pode sentir um vazio, uma leveza que não explica. Depois, a água, o fluxo da vida, começa a secar. A garganta fica seca, o calor foge das mãos e dos pés, como uma maré recuando. Então, o fogo interno, aquela energia que nos impulsiona, se apaga aos poucos, deixando um frio que não é tristeza, mas silêncio. O ar, o último sopro, torna-se um sussurro, e os pensamentos dançam como folhas ao vento, soltos, sem rumo. Finalmente, tudo se abre num espaço vasto, uma quietude que não é fim, mas expansão. O que resta é a consciência, nua e brilhante, como uma estrela livre do céu que a continha. Esse processo, descrito em tradições como o livro tibetano dos mortos, não é apenas físico, é uma dança da alma. À medida que o corpo se despede, visões podem surgir, luzes, formas, memórias, como um espelho mostrando pedaços de quem você foi. Para alguns, é assustador, para outros, um convite. O segredo está em reconhecer que nada disso é permanente. Se você se agarra ao medo ou à confusão, pode se perder. Mas se acolhe a luz, essa chama que sempre foi você, algo mágico acontece. Você cruza a ponte com paz. Esse instante é um portal. Não é sobre o que você deixa para trás, riquezas, títulos, arrependimentos, mas sobre o que você carrega dentro. A passagem é um teste de presença. Você consegue ver a luz como sua própria essência? Se sim, dizem os sábios, a liberdade está ao alcance. Se não, a jornada continua. É um momento de reverência, não de pavor. A morte não te pega desprevenido, ela te encontra como você é. E então, o que acontece quando a ponte é atravessada? O corpo ficou para trás, mas a chama da consciência segue adiante, entrando num território que não vemos com os olhos, mas sentimos na alma. Esse depois não é um lugar fixo, céu ou inferno como cenários de um filme, mas um estado, um reflexo do que você construiu em vida. É como se a morte abrisse um livro escrito por você mesmo e as páginas revelassem o próximo capítulo. Aqui, o passado ganha vida de um jeito novo. Suas ações, intenções e emoções, tudo o que alimentou sua chama, criam um mapa. Esse mapa não te pune nem te recompensa. Ele te guia. Se você viveu com bondade, coragem ou curiosidade, a jornada pode ser leve, como um rio fluindo para o mar. Se houve rancor, medo ou apego, o caminho pode ser mais denso, como uma floresta escura pedindo que você enfrente o que deixou inacabado. Não é castigo, é aprendizado. A alma, dizem os místicos, é uma viajante eterna, e cada morte é uma chance de crescer, de se aproximar do que é verdadeiro. Nesse depois, visões aparecem como ecos do seu interior. Talvez você veja rostos conhecidos, paisagens que nunca pisou, ou até uma luz tão clara que ofusca tudo. Essas imagens não são reais no sentido físico. São espelhos da sua consciência, te convidando a olhar para dentro. Algumas tradições falam de um ciclo. A alma, atraída por esses ecos, sente um puxão para voltar, para renascer num novo corpo, numa nova história. Outras dizem que, se você reconhecer a luz como parte de você, o ciclo pode parar. A chama se funde ao fogo maior, livre de começos e fins. O que vem depois é, acima de tudo, um mistério com propósito. Não é sobre chegar a um destino final, mas sobre continuar a dança da existência. Cada passo, cada vida, é um polimento da alma, como uma pedra que o rio desgasta,
até revelar sua forma perfeita. E o mais bonito, você não está sozinho nisso. A consciência que te guia é parte de algo imenso, um tecido que conecta todos nós. O depois é um convite para lembrar disso, e talvez para carregar essa lembrança de volta ao agora. A morte, então, não é um ponto final, mas uma vírgula numa frase que nunca termina. Ela é a ponte entre o que fomos e o que podemos ser, um espelho que reflete nossa luz e nossas sombras. Exploramos essa jornada, a vida como o terreno onde preparamos a chama, a passagem como o instante em que ela se solta e o depois como o horizonte onde ela dança livre. Mas o que isso muda em nós hoje? Tudo, se quisermos. Entender a morte não é só sobre o fim, é sobre o começo. Se a vida é a tela onde pintamos nossa consciência, cada pincelada importa. O medo do desconhecido pode nos paralisar, mas e se o transformarmos em curiosidade? Saber que a morte é uma passagem nos dá liberdade. Liberdade para soltar o que pesa, para valorizar o que brilha, para viver com um pouco mais de alma. Não precisamos esperar o último suspiro para cruzar essa ponte. Cada momento de silêncio, de conexão ou de desapego é um ensaio para o que está por vir. Então, aqui está o convite. Não fuja da morte, dance com ela. Deixe que ela te ensine a enxergar a chama que você já carrega. Porque no fim, ou no novo começo, o segredo não está em onde vamos, mas em quem somos enquanto caminhamos. A jornada continua, aqui e além. Que tal dar o próximo passo com um pouco mais de luz?